Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está nos escutando e atentando-se também para esse vídeo. Queria agradecer a você que, mesmo que faltou na aula, mesmo assim decidiu recapitular o que aconteceu para que possa estar inteirado das próximas vezes, né, sobre o que é que vai acontecer. Suponhamos que essa aqui seja uma reta racional, tá certo? Reta racional, ou seja, onde cada número corresponde a um ponto. Cada ponto corresponde a um número racional. Número racional é aquele número da forma P sobre Q, com P e Q pertencente aos inteiros e Q é diferente de zero. Então aqui nós temos aqui vários pontos da reta racional que dão furos, como fosse topologicamente, a gente pode dizer assim, furos a ela, né? Alguns furos. Como assim? Ou seja, pontos de descontinuidade, é o que a gente vai ver futuramente. Então, o que é isso, esses furos? São números que não podem ser escritos da forma de fração. Nós temos o raiz de 2, o raiz de 3, vou colocar não necessariamente na ordem, tá? Pi, E. Então, assim, nós temos vários números que são irracionais. Na verdade, a gente conseguiu identificar que os racionais, a cardinalidade dos racionais, que é Aleph 0. Eita, que Aleph bonito, né, gente? Foi mal, desculpa aí. Aleph 0, nós temos aqui, por exemplo, ele é menor do que a cardinalidade dos irracionais. Pudesse escrever assim, dos irracionais. Ou seja, nós temos mais irracionais do que reais. Nós temos mais furos do que mesmo propriamente uma reta. Então, o que é que nos diz? Nos diz que nós temos aqui mais irracionais do que reais, ou seja, nós temos muitos furos. Ou seja, nas manipulações algébricas que nós temos, na matemática que nós fazemos, até no ensino fundamental ou ensino médio, nós encontramos resultados que não podem ser dados através de números racionais, como é o simples resultado que você vê no nono ano, né? Se a gente tiver, por exemplo, como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente vai ter um quadrado aqui, por exemplo, e nós temos aqui uma diagonal desse quadrado. Deixa eu colocar para cá a diagonal desse quadrado. E se ele for um lado 1 e esse aqui raiz de... Opa, já entreguei, né? É raiz de 2. Esse número aqui ele é raiz de 2. E raiz de 2 e 1 são incomensuráveis, ou seja, são irracionais. Esse número aqui, ele é irracional. Certo? Então, nós temos simples resultados que não podem ser ditos na forma de fração. Então, aí é necessário, nós temos agora um conjunto sem furos, que é o conjunto dos números reais. Tá certo? Dos números reais. Então, olha só. Imagine que essa aqui é a reta real. Ou seja, essa reta que tem números racionais e irracionais. Suponhamos aqui que nós temos um corte, ED. Na sala de aula, nós entendemos que o que seria um corte? Seria um par de conjuntos, que eu vou colocar assim, ó, ED, um par de conjuntos, tal que a união desses conjuntos, eu coloco que a união desses conjuntos seria o próprio conjunto dos números reais. A interseção desse conjunto é o conjunto vazio. E se nós temos um x1 pertencente a esse E e um x2 pertencente a esse D, então necessariamente nós temos que x1 é menor do que x2. Ou seja, todo elemento de D é menor do que um elemento de R. Tá certo? Se esse corte, quando nós temos um corte racional, né, se a gente pode escrever aqui, ó, um corte AB racional, ele tem um elemento R que ele faz ele determina um corte. Então, por exemplo, se eu tiver raiz de 2, se eu tiver, por exemplo, 7, nós temos o conjunto A dos números menores do que 7 e o conjunto B dos números maiores do que 7. Se fosse 7 aqui. Então, nós temos menores do que 7, maiores do que 7.
Só que nós entendemos na sala de aula o quê? Que nem todo número consegue determinar, nem todo corte ele possui um número, né, que o determina. Vamos agora exemplificar isso de uma forma bem... nós vamos agora exemplificar isso aqui de uma forma bem numérica, né? Então, imagina só que a gente tem essa reta aqui e a gente tem essa reta racional e a gente quer um corte. Então, nós temos esse corte aqui. Se esse corte for 3,2, por exemplo, então nós temos o conjunto E, que eu vou colocar aqui, ó, que esse conjunto ele é o dos números x pertencente aos racionais, tal que x é menor do que 3,2. E nós temos o conjunto D, que esse conjunto D é o conjunto dos x pertencente aos racionais, tal que x é maior ou igual a 3,2, certo? Só que, porém, entretanto, contudo, todavia, se nós tivéssemos aqui, ao invés de 3,2, e nós tivéssemos aqui um raiz de 2, esse raiz de 2 ele não estaria nem em E, também tampouco estaria em D, porque ele não é racional, tá certo? Então nós temos aqui um conjunto, nós necessidade de um conjunto que seja completo, ou seja, que ele consiga abarcar esse que todo corte ele possua um elemento de separação, tá certo? É isso aí a denominação, a denominação correta. Então a gente tem aqui o R, vamos supor agora que esse ED é um corte de números reais. Então assim, se todo corte de números reais tiver um elemento de separação, então o que é que acontece? Esse número então esse conjunto ele é completo, tá? O conjunto dos números reais ele é um corpo. Então, o que é um corpo? A gente também percebeu em sala de aula que um corpo, por exemplo, se nós temos a operação, é um conjunto, primeiramente, ele é não vazio, tá? Então, ele tem a operação de adição, ou seja, que eu tenho dois números aqui dentro dos reais, que quando eu combino eles com a operação, ele cai justamente em outro número que também está nos reais. Ou seja, se eu pegar, por exemplo, 3 e 7, somado a 10, 10 é real. Então, se eu tiver raiz de 2 e 1, somar raiz de 2 mais 1, dá um número que ele também é real. E eu tenho um conjunto também, uma operação de multiplicação, produto, né? Chama produto. Então, se eu tiver, por exemplo, dois números reais e eu operar com eles nessa operação, então ele vai resultar em outro número que também está dentro do conjunto dos reais. Isso é um corpo. Né? Então, assim, o que seria um corpo ordenado? Ordenado é o seguinte, é que o próprio nome já fala, né, que possui uma ordem, ou seja, a gente, dentre dois números, por exemplo, reais, nós sabemos que ou um é maior do que o outro, ou ele é menor do que o outro, ou ele é igual ao outro. E além disso, nós temos, por exemplo, que ele preserva, né, essas propriedades se nós estivéssemos multiplicando ele ou somando com o número real de ambos os lados. Então isso quer dizer que ele é ordenado. Então os reais são corpo, ele é um corpo, ele é ordenado e nós dizemos que ele é completo. Mas o que é completo? Completo é se todo corte de números reais ele possui um elemento de separação. Então nós dizemos que ele é completo. E nós nessa sala de aula provamos isso. Então como é que nós provamos? Nós identificamos que dentro desse corte, né? Dentro desse corte, existem diversos números, diversos pontos racionais. Então esse corte racional real ED, tá certo? Ele também determina um corte AB, que esse corte cuja junção
dá o conjunto dos números racionais, ou seja, um corte racional. Então vamos supor que R seja o elemento de separação aqui, ó, desse corte AB. A gente vai provar que ou esse R é o maior elemento de E ou é o menor elemento de D. Tá certo? Ou seja, que esse corte ele existe, ele possui um número como elemento de separação. Tá certo? Então vamos lá. Olha só. Vamos aqui supor que é o seguinte. Eu vou colocar aqui, vou fazer uma reta. Tá? Fazer uma reta aqui. Lavanda. É o nome dessa cor. Pronto. Vamos supor, por absurdo, por exemplo, que esse R não seja o maior elemento de E. Ou seja, ele não é elemento de separação dele, não. Então vamos supor que ele é o maior elemento, que ele não é o maior elemento de E. Se ele não for o maior elemento de E, então a gente tem outro aqui, ó. Vou fazer aqui de rosa, não, de verde claro aqui. Não, tá muito ofuscante. Cinza. Cinza. Então ele vai ter um beta aqui, por exemplo, que vai ser menor do que ele, ou seja, ele vai ser assim, né? Porque ele não é o maior elemento de E. Então se ele tiver esse beta, existe aqui entre eles dois um C racional que a gente poderia escrever dessa forma, tá certo? Dessa forma aqui. Então assim, se acontecer isso, então esse C ele é maior do que R, ou seja, o C ele vai pertencer ao conjunto D. E o conjunto D está ao conjunto B, tá? E o conjunto B ele está contido no conjunto D real. Isso implica que esse C ele vai pertencer a D, mas isso é um absurdo. Por quê? Porque a gente supôs desde o início que o C pertenceria a E. Por quê? Porque C é menor do que beta, ou seja, que a gente colocou esse beta aqui, ó. Tá vendo? Então, no raciocínio análogo, a gente chega na conclusão que esse R ele é o elemento de separação de ED, ou seja, ele é o menor elemento de D ou o maior elemento de R. Tá certo? Então, a gente chegou na conclusão que ele é um corpo ordenado e completo. Só que aí nós fizemos uma observação na sala de aula. Nós supomos aqui, por exemplo, que entre R e beta tinha um C, que esse C ele pertencia aos racionais. Só que isso a gente não provou. Tá certo? Então a gente chegou na conclusão que a matemática, por exemplo, alguns teoremas da matemática, eles usam esses lemas, né, como verdade, mas sem antes a gente provar esses lemas. E aí nós iremos prová-los sim agora. Tá certo?